Tarde, vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Agradecer aqui a presença do vereador Jorge Andrade, que é membro dessa comissão, o vereador Ricardo Zambrana, que é relator dessa comissão, a senhora Cacilda, que é a técnica legislativa. Hoje teremos como pauta alguns temas e antes de abordá-los, gostaria que fizesse a leitura da ata das reuniões anteriores. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 12ª reunião ordinária. Aos 23 dias do mês de maio de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kenner Maia e Jorge Andrade. Assessorou a reunião a técnica legislativa Cacilda Alves da Costa. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 11ª reunião desta comissão. O presidente justificou a ausência do vereador Ricardo Zambrana. O presidente fez a leitura e colocou em discussão o parecer do relator projeto de lei número 4291 de 2018, que determina a fixação de cartazes informando os números de telefone e orientação para a denúncia da ouvidoria do SUS no estabelecimento de saúde pública e privada dos municípios de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tamo Zambrana. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivado nessa Casa Legislativa. E lavou-se presente ato que vai assinado pelos membros dessa comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de maio de 2018. Os membros da comissão é o Kenner Augusto Maia e o Jorge Andrade. Vereador Jorge, alguma observação da ata? Então o vereador Zambrana não vota, então Vota. dois votos. Certo? Dois votos Sim. favoráveis, a ata está aprovada. Próxima leitura. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 14ª reunião ordinária. Aos 20 dias, mês de junho de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Ricardo da Fonseca Tamo Zambrana e Jorge Andrade. Ausente, vereador Kenny Maia, por motivo de saúde. Participou da reunião o cidadão Pedro Guilherme de Carvalho. Assessorou a reunião a técnica legislativa Cacilda Alves da Costa. O vereador Jorge Andrade assumiu a presidência devido à ausência do vereador Kenny Maia. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura e colocando em discussão e votação a ata da 13ª reunião de comissão, a qual foi aprovada pelos membros presentes. A reunião teria como convidados o senhor Nilo César do Vale Baracho, secretário municipal de saúde, Luciene Alexandra da Silva, diretor do Departamento de Saúde Pública, José Alexandre, fiscal sanitário, e autoridades participantes das ações de fiscalização e interdição nos restaurantes Laffer Xodó. O presidente solicita a leitura do ofício número 184/2018, recebida do jurídico da Secretaria Municipal de Saúde, justificando a ausência dos convidados para essa reunião. O vereador Ricardo Zambrana faz uso da palavra relatando sua opinião sobre o ofício recebido, justificando a ausência dos convidados. Os membros presentes da comissão sugerem que se faça uma convocação ao secretário municipal de saúde para esclarecimento dos assuntos citados acima. O assessor jurídico, Dr. Gustavo Max, foi solicitado pela comissão para esclarecimento de dúvidas quanto à convocação. Depois de sanadas as dúvidas, a comissão delibera pela convocação. O presidente comunica que nos dias 4 e 6 de julho estará ausente nas reuniões devido ao tratamento médico. O vereador Ricardo Zambrana relata sobre a necessidade de uma audiência pública com o tema drogas e declara que fará um esboço sobre tal assunto e apresentará na próxima reunião. A comissão delibera sobre o cronograma das próximas 3 reuniões, que assim ficou. Dia 27 de junho, pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. Dia 11 de julho, setor de controle e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. E 18 de julho, pronto-socorro do Hospital Escola. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 20 de junho de 2018. Vereador Jorge Andrade e Ricardo da Fonseca Tamo Zambrana. Vereadores. Então, com o voto do vereador Zambrana e vereador Jorge Andrade, a ata está aprovada. Então, dando início à nossa reunião, que há algumas pautas para essa reunião. Então, nós temos aqui como algumas obrigações de pareceres que têm que ser votados. Foi combinado, então, a leitura do parecer do projeto de lei 4310 e também, por uma questão de prazo, vai ser lido também, tá, o parecer do projeto 4313. Ok? Tá? Então, a senhora Cacilda vai fazer a leitura dos pareceres para que nós possamos aprová-lo ou não.
Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Parecer do relator é o projeto de lei 4310 de 2018. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4310 de 2018, que institui a Semana da Luta Antimanicomial no município de Itajubá e da outras providências de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. A proposição não foi encaminhada para análise nos termos dispostos no regimento interno dessa Casa Legislativa. Parecer do relator. As datas comemorativas são estabelecidas com a finalidade de incentivar reflexão sobre questões importantes para a nossa vida e para a comunidade de modo geral. É relevante incentivar essa reflexão e o reconhecimento dessa importância. O projeto em questão pretende instituir a Semana Municipal de Luta Antimanicomial a ser comemorada anualmente no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, com a finalidade de gerar reflexão sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Durante a referida semana, prevê o projeto que deverão ser promovidas atividades e ações como discussão sobre a promoção da saúde, a reintegração social do portador de sofrimento mental, a forma de abordagem pautada pela busca do consentimento e da participação de pacientes e seus familiares no tratamento, a garantia de seu pleno acesso aos serviços públicos, pela afirmação de seus direitos e pela politização como protagonista do controle social. O Dia da Luta, como já falado, é comemorado nacionalmente no dia 18 de maio e foi instituído por profissionais de saúde mental, partes de tratamento desumano e cruel dado aos usuários do sistema de saúde mental. Esse movimento busca mostrar para a sociedade a luta dos direitos das pessoas em sofrimento mental e sua importância, e tem como principal meta o fim de todas as instituições manicomiais e sua substituição por serviços de saúde aberto, com atenção da saúde mental que ampare o usuário e sua família. Em decorrência desse movimento, em 2001, aconteceu a reforma psiquiátrica definida pela Lei nº 10.216, conhecida como a Lei Paulo Delgado. Na realidade municipal, a criação da Semana da Luta Antimanicomial é importante e oportuna para a reflexão do tema e para a criação de incentivo de políticas públicas municipais que viabilizem o tratamento digno das pessoas com transtornos mentais e para a inserção da família no processo de tratamento. Voto do relator. A iniciativa do projeto de lei, portanto, é relevante e conveniente na medida que trará mais informações à população sobre o sistema de saúde mental e sobre os direitos das pessoas com transtornos mentais, motivo pelo qual manifestamos no mérito favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 4310 de 2018, Câmara Municipal de Itajubá, 20 de junho de 2018. Assino o relator da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereador Ricardo da Fonseca Tami Zambrana. Então, em votação do parecer, vereador Jorge. Boa tarde, senhor presidente, Kennedy, ao vereador Zambrana, a Cacilda, técnico legislativo. Como o relator relatou, a gente, para transmitir, eu estou aprovando ele. Qualquer dúvida, a gente pode, qualquer emenda para ser apresentada depois, né? O voto do senhor, parecer? O voto do senhor? Favorável. Vereador Zambrana. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Jorge. Como o relator do projeto, né, a gente segue realmente a proposta, aprovando o parecer. Ok, o meu voto também é favorável, então, com 3 votos favoráveis, o parecer ao projeto de lei 4210 está aprovado. Agora a leitura do parecer do projeto 4313. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Parecer do relator, projeto de lei número 4313 de 2018. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei número 4313 de 2018, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município o Dia da Conscientização e Prevenção à Doença de Alzheimer e da outras providências de autoria do vereador Kênia Augusto Maia. A proposição foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno dessa Casa Legislativa. Parecer do relator. As datas comemorativas são estabelecidas com a finalidade de incentivar a reflexão sobre questões importantes para nossas vidas e para a comunidade de modo geral. É relevante incentivar essa reflexão e o reconhecimento dessa importância. O projeto em questão pretende instituir o Dia
de conscientização e prevenção da doença de Alzheimer, a ser celebrada anualmente no dia 21 de setembro. Prevê o projeto que, no Dia de Prevenção à Doença de Alzheimer, órgãos do poder público municipal e da iniciativa privada poderão promover eventos relacionados ao tema, como campanhas e seminários que contarão com palestra ministrada por especialistas de diferentes áreas médicas envolvidos no tratamento e na prevenção da doença. A doença de Alzheimer se manifesta de acordo com a região cerebral cometida, mas, classificamente, o primeiro sintoma percebido é a perda da memória, principalmente para fatos recentes. Outros sintomas, conforme especialistas, são dificuldade e lentidão para tarefas habituais, problemas de planejamento, desorientação no espaço, depressão, apatia, ansiedade, dificuldade de linguagem e delírios. A grande dificuldade no tratamento da doença reside em diagnosticar a doença ainda no seu início, o que pode contribuir para seu tratamento mais eficiente. Dessa maneira, divulgar e gerar reflexão sobre essa doença é conveniente e relevante, pois pode contribuir para diagnósticos mais rápidos e para a qualidade de vida do paciente ao iniciar com celeridade o tratamento. A perspectiva da Organização Mundial de Saúde é que, de 2010 a 2030, o número de casos de doença de Alzheimer aumente de 35,6 para 65,7 milhões de pessoas, fato que confirma a necessidade de divulgação, de conscientização e da implementação de medidas de prevenção. Voto do relator. Diante do exposto e certas oportunidades de incentivar a conscientização e a prevenção da doença de Alzheimer, manifestamos no mérito favoravelmente a tramitação do projeto de lei 43 de 2018, Câmara Municipal de Itajubá, 26 de junho de 2018. Assino o relator da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereador Ricardo da Fonseca Tame Zambrano. Vereador Jorge. Está aprovado. Vereador Zambrano. Ok, como autor do projeto, eu não posso estar votando, então, com 2 votos favoráveis ao parecer, ele está aprovado. Dando continuidade, então, à nossa reunião, só gostaria aqui de fazer um resumo, né, sobre o próximo tema, que o vereador Jorge presente na última reunião. Então, agora, só gostaria de fazer aqui a leitura de um ofício encaminhado pela Secretaria de Saúde, né, assinado aqui pelo o secretário Nilo César do Vale Baracho, sobre o tema gastos em órgãos judiciais da saúde e multas decorrentes da falta de pagamento dessas sentenças e ações de fiscalização e interdição ocorridas no restaurante Laffer, Xodó e na empresa MedLíder Assistência Médica. Esses temas aqui foi através de um requerimento lido em reunião ordinária e aprovado aí pelos vereadores para o comparecimento do secretário ou algum representante para dar informações sobre esses temas. E aí o secretário, então, nos enviou um ofício referindo aqui, né, que ele está à disposição para vir à reunião de comissão para dar esclarecimento sobre esses temas. E aqui ele traz aqui que gostaria que essa reunião fosse reservada para o dia 8 de agosto de 2018. Então, em resumo aqui desse ofício, é que ele se propõe a comparecer aqui à reunião de comissão para falar sobre esse tema. E pede que seja aí no dia 8 de agosto. Então, a nossa função agora, nesse momento, é aceitar ou não essa data aqui do dia 8. Vereador Zambrano. Senhor presidente, só complementando o que o senhor falou, aí nós aguardamos a presença do vereador Jorge, que só estávamos eu e o vereador Kenner, para a gente definir a data. Mas eu gostaria de solicitar, senhor presidente, que nós pudéssemos optar por outra data, que provavelmente no dia 8 de agosto eu tenho um procedimento a ser realizado de saúde em mim. Então, a minha sugestão é que fosse qualquer outra data à frente dessa, né, não a de 8 de agosto, se possível for. Ok. Então, nós precisamos só decidir, em relação a esse pedido do vereador Zambrano, da possibilidade de ser no dia 8 ou não. Então, vereador Jorge, sempre a posição do senhor é importante, o senhor concorda ou não
da reunião aí no dia 8 para falar sobre esse tema. Não, muda, porque seria interessante, porque o maior questionamento partiu do vereador Zambrano. Então, seria importante ele estar até para a gente contemplar essa discussão. 8 de agosto. Aí seria uma data, a próxima quarta-feira seria o ideal. Então, está decidido, Proposta. não, esse tema não vai ser, então, abordado no dia 8, e vou ver só com o Legislativo, para a gente encaminhar um ofício, vendo com eles uma proposta deles estarem vindo em uma outra data. Ok? Senhor presidente, eu acho que nós deveríamos ver com o Legislativo, inclusive para o trâmite normal, na verdade, houve uma convocação. Então, eu entendo assim, a Secretaria encaminhou uma data sugestiva, ou seja, ele já antecipou, né? Só que, infelizmente, não poderá ser nessa data. Eu entendo, aí nosso diretor legislativo, inclusive, vamos aproveitar a oportunidade, se não é um documento que deve sair daqui como convocação, né, por ter sido votado um requerimento, por ter sido votada a convocação. Minha sugestão é que, a partir da data, dia 8 é a quarta-feira, próxima dia 15. Então, que nós colocássemos as 3 datas subsequentes, 15, 22 ou 29. 22 nós temos uma... Desculpa, 22 tem a outra situação. 15 ou 29, né? 15 vai ser feriado, 15 de agosto. Verdade. Então, a data 29 ou as datas do mês de setembro, para que ele possa escolher a data, para que não fique uma condição tão impositiva, né? Mas que o documento, eu imagino, deva sair da Casa Legislativa como convocação e ofertando de 29 em diante. Ok. Depois eu vejo com o setor legislativo enviar esse ofício até eles, oferecendo a eles essas datas do mês de setembro, né, 29 de agosto, ou as datas aí do mês de setembro. Ok? Confirmado? Então, esses temas, então, serão abordados em data futura, então, não sendo de acordo aí o dia 8 de agosto. Semelhante, né, a esse ofício, então, foram feitos 2 convites para eles, né, a Secretaria de Saúde, através de seus secretários e representantes, estarem comparecendo aqui à reunião de comissão para abordar o tema cirurgias bariátricas e sobre o MAC. Esses 2 temas seriam em reuniões distintas. Uma seria no dia 4 de julho e outra no dia 11 de julho. Só que não compareceram à reunião e eles mandam também um ofício, tá, referindo que querem comparecer a uma reunião de comissão para abordar esses temas, mas que esses 2 temas sejam abordados num único dia. E aqui eles propõem a data do dia 22 de agosto. Então, nessa data do dia 22 de agosto, será abordado tanto o tema de cirurgias bariátricas como o MAC. Então, votando também, se concordamos que nesse dia 22 seja debatido esses 2 temas. Proposto aqui pela Secretaria de Saúde. O que eu propus, vereador Jorge, foi uma condição que a gente separe os temas. Na verdade, aquele dia nós tivemos diversos convidados aqui, que foram usuários que fizeram a intervenção da cirurgia bariátrica, com seus questionamentos. A secretaria não esteve presente, nem o Hospital Escola também nem respondeu se viria ou não. A minha sugestão é que nós tenhamos os temas separados. Então, a proposta do dia 22 é para manter, até, inclusive os usuários, né, vereadores, já estão cientes disso, que no dia 22 a gente mantivesse só o tema cirurgia bariátrica. E o MAC, que entra as questões de consultas, que o senhor estava comentando, intervenções cirúrgicas eletivas, exames, tudo mais, né? Nós queremos conhecer como é que está o recurso, onde está sendo empregado, as filas, tudo mais. Ele também é um tema extenso. Então, a minha proposta foi ao vereador Kenner da gente aceitar o dia 22 para discutir a cirurgia bariátrica, ou seja, a proposta da secretaria como dia 22, de cirurgia bariátrica, e propor, né, um outro dia para discussão do MAC. Como o dia 15 é feriado, dia 22 seria a cirurgia bariátrica, poderia colocar no dia 29 o tema MAC, que é a média e alta complexidade.
É porque a consulta tá bem complicada mesmo. Eu estou com relação lá de quase 100 pessoas e estou separando quais são os tipos da cardiologia, especificar as coisas. Então, seria um tempo mais específico mesmo necessário para isso. Então, só precisamos decidir. Então, nesse dia 22, será abordado apenas o tema cirurgia bariátrica, ok? Certo? Então, aprovado aí, depois será enviado um ofício a eles. Nesse dia será abordado só esse tema. E depois pode ser mandado um ofício separado da possibilidade de ser em outro dia para falar então do BAC. Ok? Então, retornando aqui, né, à reunião, no dia 22 de agosto, então, será abordado apenas o tema cirurgia bariátrica e o tema MAC será em outra data oportuna. Ok. Então, passando agora para o próximo tema da nossa reunião, é que recebemos aqui, né, a resposta ao requerimento 106/2018, de autoria aqui dessa comissão, sobre a questão aí, né, do caso do dentista Janderson. Então, nos enviou aqui a resposta à Secretaria de Saúde. O senhor tem, né, no seu gabinete, correto? O senhor recebeu, o vereador Zambrano. Antes de darmos início à discussão, só a presença do advogado, o senhor Caio, para ele que está nos ajudando nos auxílios. Caio. Aproveitando a oportunidade e o tempo, presidente, sobre a questão do MAC, o ofício caminhando dizendo que vai ser outro dia, a gente já não pode também colocar, ou o mesmo ofício, né, colocado dia 29 até o final do mês de setembro, 2 assuntos, e faz ao mesmo tempo as duas. Ele escolhe a data do MAC e ele escolhe a data da convocação. Isso. Eu acho porque faz de uma vez para fechar. A gente tentar fechar, porque ele respondendo isso, nós já vamos ter as datas que nós teremos abertas ou não.
Outra pergunta, presidente. O Hospital Escola respondeu sobre alguma questão? Não. Não respondeu o e-mail. Nós comunicamos a presença, né, da comissão no dia 18 de julho, mas eles não responderam até o momento se terá alguém para nos acompanhar. Mas a visita ela está confirmada da nossa parte. Mas até o momento eles não informaram se haverá alguém nos acompanhando. Mas isso pode responder até a semana que vem. Sim, aí né? os senhores serão... Tem tempo suficiente Sim. para isso, né? Seria interessante até buscar, né, novamente, questionar novamente da situação. Até o momento, não, mas vocês serão informados. Sim, porque... Na verdade, sim, eu acho que se o Gustavo, doutor Ele Gustavo quiser puder. acompanhar, pode acompanhar. Mesmo independente, acho que a opinião dele não é uma questão tão jurídica, pra- é para interpretação. Se ele puder, então, comparecer. Então, dando sequência, como esse tema teve como autoria em relação à denúncia o vereador Ricardo Zambrano, então passo a palavra a ele para que explane sobre toda a resposta e até para que o senhor Gustavo também tenha conhecimento sobre o assunto. Então, passo a palavra ao senhor. Bem, senhor presidente, só para lembrar, uma denúncia que chegou a esta casa de forma anônima, em Velópolis, no saguão, né, no protocolo da casa. A vereadora Mônica me passou a denúncia porque ela mudou de comissão, ela foi para outra comissão e eu cheguei nessa, então a denúncia que foi encaminhada a ela me passou. Por não ter, né, pessoa denunciante, eu entendi que eu poderia assumir a condição de denúncia, até por uma questão de fiscalização mesmo, que me pareceu bem embasada. Então, nós começamos aí a fazer solicitações, já passou pela essa casa um convite ao servidor, o servidor ele não esteve presente, encaminhou o atestado médico sem data para finalização do atestado, ou seja, né, teoricamente sem poder comparecer, só para registro. O servidor encontra-se trabalhando normalmente, executando suas atividades normalmente, ele só não está impedido de vir a esta casa. O problema de saúde dele só impede que ele venha aqui. Mas já foi dada a oportunidade para o servidor. Eu separei todos os documentos porque aconteceu o seguinte: a denúncia, então, diz que o servidor era concursado e recebia com carga horária de 8 horas da Prefeitura Municipal de Itajubá e exercia a função simplesmente por um período de 4 horas, mas recebia por 8. Dentro dos documentos que nós temos, nós discutimos algumas situações e, como foi colocado dentro dessa comissão, deliberado pela comissão, um questionamento à Secretaria Municipal de Saúde se haveria alguma situação que justificasse que o mesmo não trabalhasse às 8 horas. Então, isso foi encaminhado, um ofício dessa comissão, para que houvesse alguma situação. E eles nos responderam. Especificamente, eu vou chegar lá no final para tratar desse documento, e responder até a mais do que nós questionamos, encaminhou, inclusive, os pontos do servidor, onde ele assina por 8 horas também. Mas eu gostaria só de rapidamente, que eu fiz um apanhado aqui, nós temos, então, a própria denúncia recebida,
Nós temos na denúncia cópia do edital do concurso, onde colocava que o concurso era para 8 horas. Nós temos um atestado do servidor também, né, onde ele justifica não poder fazer a sua explanação, sua defesa nessa casa, né, ou seja, nós demos a oportunidade para isso. Somados a isso, naquela época, né, recebemos um processo trabalhista, né, onde tem todo documentado, onde o próprio advogado do servidor, né, faz menção de que o mesmo trabalhava em clínica radiológica na cidade de Santa Rita, nos períodos da tarde, onde ele mesmo coloca que ele, buscando, né, dizendo que trabalhava mais de 8 horas lá, ou seja, houve uma produção de provas, né, por ele mesmo, informando que não trabalhava no período da tarde na cidade de Itajubá. Isso foi avaliado, inclusive, até pelo Dr. Caio, né, que viu realmente isso. Está aqui também, tudo isso aqui também. Temos cópias dos olerites de junho de 2009, né, mês que antecede a contratação pela empresa Corpus, a novembro de 2011, mês posterior à solicitação de redução de carga horária de 8 para 4 horas. E, finalmente, chegou a documentação da Secretaria Municipal de Saúde. Então, novamente, rapidamente, nós temos aí uma denúncia, nós temos aí o recebimento, os olerites comprovando que recebeu por 8 horas, nós temos um processo trabalhista do próprio, quem o autor é o próprio servidor, demonstrando, alegando, informando que ele não que ele trabalhava no período da tarde. Nós já lemos aqui, inclusive, várias partes do processo. Eu acho que tem com o senhor também. E, por fim, a Secretaria Municipal de Saúde responde ao requerimento 106/2018 dessa comissão, perguntando se existia algum documento, né, que pudesse justificar. A resposta vem da seguinte situação, né? Pelo presente, informa a vossas senhorias que houve uma solicitação datada de 17 de outubro de 2011 do senhor Janderson Freitas Leite quanto à redução da carga horária de 8 horas diárias para 4 horas diárias, na qual foi atendida com devida redução salarial. Em dezembro de 2011, com o PCC, a carga horária de todos os dentistas foi reduzida para 4 horas. Dezembro de 2011. O período que a denúncia, ele é anterior a isso. Vou voltar aqui. Então, o período é de julho, mês 7 de 2009, até outubro de 2011. E a redução legal se deu, né? Não, desculpa, a redução legal se deu em dezembro de 2011. Continuando a resposta da Secretaria Municipal de Saúde. Em anexo, seguem os valores pagos ao servidor, senhor Janderson Freitas Leite, do período de sua admissão no ano 2008 até 2011. Ou seja, mandaram, inclusive, os valores e os pontos, onde o mesmo assina, dizendo que trabalhou 8 horas. A carga horária base para pagamento do servidor foi 8 horas diárias, até o mês de outubro de 2011, sendo diminuído o valor pago nos meses de outubro a dezembro, devido à redução de carga horária referida acima, ou seja, quando ele pediu. Nessa oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina o secretário municipal de saúde, senhor Nilo César do Vale Baracho. Em anexo vem a solicitação de redução de carga horária. Eu, Janderson Freitas Leite, dentista funcionário da Prefeitura Municipal de Itajubá, lotado na Secretaria de Saúde e prestando serviços na UBS CAIC, deste mesmo município, solicito redução da minha carga horária a partir de hoje, dia 17 de outubro de 2011. De 8 horas diárias, ou 40 horas semanais, para 4 horas diárias, ou 20 semanais, embasado no Estatuto do Servidor Público do município de Itajubá. Ratifico que minha admissão no concurso público para provimento deste cargo foi de 40 horas semanais.
coloca aqui de 40 horas. Tenho o direito de retornar à minha carga horária estabelecida em meu concurso de admissão a qualquer tempo, de acordo com a minha vontade, independente de força maior. Itajubá, 17 de outubro de 2011. Assina o senhor Janderson Freitas Leite. Ou seja, ele solicitou a redução em outubro, mas afirmou que o concurso que fez, né, e que estava recebendo até então por 8 horas diárias. Depois vem aqui as documentações da prefeitura, onde, volto a dizer, tem os valores recebidos e os pontos assinados por 8 horas. Digo aos senhores, eu não sei se o doutor Gustavo, né, entendeu aqui a linha de tempo, mas digo aos senhores o seguinte: se houver alguma dúvida dos senhores, eu estou aqui para poder esclarecer, mas para mim é muito claro que o processo os olerites que nós temos, documento que o próprio profissional assina, dizendo que ele trabalhava por 8 horas e pede a redução. Os olerites de de junho de 2009 a novembro de 2011, onde consta a carga horária dele, valores, todos esses olerites estão na internet, podem ser retirados. O processo trabalhista, que o reclamante foi contratado pela reclamada em 1/7 de 2009, para laborar na função de cirurgião dentista, trabalhando ininterruptamente até 17 de 8 de 2017. As afirmações que ele trabalhava, né, na cidade de Santa Rita, feitas por ele mesmo, em período que nós já lemos, a partir de meio-dia, me parece, sim, resumo do horário de trabalho do reclamante. Esse é o advogado do reclamante que fez. De segunda a sexta-feira, saía de Itajubá às 10h40 da manhã, pois entrava mais cedo no posto da prefeitura, onde trabalhava. Chegava em Santa Rita de Sapucaí às 11 horas da manhã. Sentava para dar laudos e resolver pendências junto aos funcionários, almoçando no próprio local, gastando, em média, 10 minutos. O reclamante ainda trabalhava, em média, 2 sábados por mês, também das 10h40 às 18h40, sem receber hora extra. Enfim, nós já discutimos esse processo trabalhista. Eu digo aos senhores, e aí também o doutor Gustavo pode nos ajudar, é o seguinte. Eles perguntam aos senhores: existe dúvida que houve duplicidade ou houve a não execução do trabalho do profissional no serviço público? Ganhou por 8 horas e trabalhou por 4? Jorge, vereador Kenner, existe alguma dúvida sobre isso? A gente tem que discutir mais? Só em resumo, então, até para o senhor Gustavo possa entender, de outubro de 2011 em diante, esse profissional trabalhou regularmente, ok? Exato. E aí o senhor afirma, então, que de 2009 até setembro de 2011, essa jornada de trabalho está irregular. Até setembro de 2011, aqui no caso até dia 17 de outubro, sim. Ok? Boa tarde. Entendi o que ele colocou. Apenas assim, ok. E aí? Qual que é a pergunta referente, juridicamente falando? É esta que eu queria saber. A competência da comissão a partir de agora. Não, a competência ela tem a prerrogativa de receber a denúncia. Ele falou que foi uma denúncia anônima. Foi isso, não foi, Zambrano? Uma denúncia anônima, depois ele acabou trazendo para mim a responsabilidade. Olha, a comissão ela tem a prerrogativa de deliberar sobre a denúncia, se recebe ou não. Acho que vocês chegaram a deliberar isso numa reunião passada, não chegaram? Da mesma maneira que vocês deliberaram da outra maneira, vocês podem deliberar novamente. Vocês podem encaminhar toda a documentação para o Ministério Público, se vocês não fizerem isso, o Zambrano pode encaminhar. Vocês podem encaminhar, eu vejo, eu entendo também, que seria também até uma prerrogativa do próprio Poder Executivo em abrir um processo administrativo disciplinar referente ao rapaz. Eu ia perguntar isso. Eu também. Ele tem, porque, na verdade, o que nós vamos fazer aqui? Mesmo que a comissão realize todo um processo aqui, uma investigação, o final vai ser lá. Tá? Ou, de repente, o Ministério Público, ou para que o próprio Poder Executivo realize o ato.
Tá? E esse ato aí, ele pode ser realizado através de processo administrativo disciplinar, onde ocorreu a possível ilegalidade, tá? E ele receba as sanções devidas de acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal. Eu vejo dessas maneiras, tá? São essas três possibilidades. Na verdade, seria a primeira situação, né? A deliberação, a minha pergunta primeira, o doutor Gustavo deu os passos, mas a pergunta primeira cabe a nós, né? Ou seja, o senhor entende, ou eu entendo, a comissão entende que há uma irregularidade? Essa é a primeira pergunta. Dentro desses meses, né, de julho de 2009 até outubro de 2011. Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder a nós mesmos. A segunda pergunta, o doutor Gustavo colocou muito bem. Isso pode ser encaminhado, né, ao Ministério Público, diretamente para averiguação. Denúncia ao Ministério Público não penaliza quem está sendo denunciado. O Ministério Público vai averiguar se procede ou não. E, ao mesmo tempo, a comunicação, doutor Gustavo, ao gestor atual, ao senhor prefeito, não ao secretário, ao senhor prefeito, a comunicação faz com que ele tenha a responsabilidade de tomar atitude? Eu entendo que ele deverá verificar a denúncia, tá? Aí ele vai abrir. Geralmente, abre-se. Não seria sindicância isso daí, seria mais um processo administrativo disciplinar. Tá? Desculpa, eu não entendo como disciplinar. Disciplinar por quê? E se o equívoco, é claro que uma vez eu já consultei isso, a pessoa receber recursos sem exercer, ele não pode dizer que assim, apareceu na minha conta. De repente ele pode ter exercido de maneira contrária ao estatuto, o exercício da profissão dele, com a carga horária, aí já é questão de valores, de devolução aos cofres públicos. Aí existe... Essa é uma obrigação do atual gestor, sendo que ele pode dizer o seguinte, olha, isso não foi na minha época. Essa é uma pergunta que eu faço. Não, mas independente, eu vejo que ele tem que... Porque se não foi na época dele, ele não vai verificar isso daí, se prescreveu, eu entendo que não prescreveu. Primeiro momento. Prejuízo ao erário não prescreve. Prejuízo ao erário. Crime contra o erário não prescreve. Não prescreve, exato. Tá? Mas aí existe já, Zambrano, uma corrente que fala que também o erário não pode ficar inerte para o resto da vida e a pessoa chega lá no finalzinho e fala assim, há 43 anos atrás você fez isso e agora eu estou vindo atrás de você. Então existe um posicionamento já mais moderno referente a isso daí, tá? Que a questão do erário não é tão absoluta dessa maneira. Tá? E eu até concordo com eles que não é absoluto. O erário não pode ficar inerte, omisso também em algumas coisas. Referente à questão dele receber a mais, tá? Existe também, são tudo discussões jurídicas, tá? Existe também posicionamentos no sentido de que se você recebe de boa fé, tá? Realizando algum ato ou não, existe uma discussão até na devolução desses valores. Mas tudo isso aí são processos... Mas o senhor colocou bem, jurídicos. Nós estamos aqui discutindo uma condição, isso aí é para a justiça definir. Isso. Não é aí seria uma questão administrativa. Nós estamos falando de administrativo. A minha pergunta é justamente, o senhor já colocou interessante, a minha pergunta é, administrativamente, se isso aqui entende-se que é uma situação, e nós entendemos que há um equívoco aí, uma irregularidade, né? Em relação à prescrição do erário, o Maluf que o diga, né? Sim. A vida inteira passou no desvio, só no final da vida é que foi punido. Mas, se a irregularidade é entendida aqui, a comissão entendeu a irregularidade. Existem duas que eu entendi, duas situações. Encaminhada através de um relatório final, porque aí você tem que fazer um encaminhamento de denúncia. Um relatório final ao Ministério Público, isso é a praxe, é o que seria o mais normal. A comunicação da prefeitura, do executivo, sobre o ocorrido, a identificação, entendeu-se que a comissão entendeu que realmente que há uma situação equivocada. É favor analisar e tomar providências cabíveis. Pronto, vamos dizer assim. Né? Aí é uma condição, se o executivo tem que tomar alguma atitude, já não cabe mais a gente. Certeza. Eu vejo que nós não temos o poder de fazer o executivo realizar algo. Exato. Que, de repente, ele fundamentado, ele pode entender que não, entendemos que não trata-se, de fato, de irregularidade
Ou que entenda que não é da época dele. Ele argumenta, ele pode argumentar. Mas, concomitantemente, você encaminhando para o Ministério Público, o Ministério Público pode questionar e entender que não. De alguma forma, entendeu? Então, você realizando os dois, ele pode ficar omisso, ele pode não realizar nenhum ato para verificar essa irregularidade, essa possível irregularidade, tá? E o Ministério Público pode ficar em cima dele, tá? E, de repente, entender que é uma irregularidade, pedir para ele tomar providências, tá? E mesmo se ele não venha tomar providências, alguma coisa que possa vir dar algum prejuízo ao erário público, tá? Aí, uma das medidas possíveis, que seria competência do Ministério Público, seria uma ação civil pública. Aí já é questão de Ministério Público. Mas aí, é isso que eu ia falar. Não é... Ministério Público. Não, é Ministério Público, não é a comissão. Não é a A comissão. lógica da comissão, então vamos falar diferente. A partir do momento que haja uma irregularidade em qualquer comissão, identificou uma irregularidade na Secretaria de Obras, a Comissão de Obras identificou. A praxe é o encaminhamento para o Ministério Público. Eu vejo que, de repente, ela poderia verificar a notícia. Ministério Público. Não, a comissão. Até, Não, a foi o que foi comissão, feito. a comissão tem que ter uma responsabilidade aí de verificar a notícia e verificar se de fato, se são fatos. Então, mas, doutor, é isso que nós estamos discutindo. É por isso que eu sei que o senhor não acompanhou, mas toda a documentação que eu citei aqui, entendeu-se que... É um trabalho da comissão, isso aí. A comissão está fazendo esse trabalho. A comissão já está está fazendo. fazendo. Isso, já está. Ok, ela está com documentos em mãos. Já. Ela verificou que existe irregularidade. Sim. Verificou? Sim. Ela encaminha tanto para o Ministério Público, Ministério Público, pode mandar para o Executivo também, que o Executivo para informar. e que Providência, ele se apure. possível, providências cabíveis. Claro, porque é aquilo que eu providências. também entendo. Eu não sei se o prefeito é responsável por uma situação, porque o que o prefeito pode fazer também, vamos supor, só para aprender com vocês. Ele pega e fala assim, nossa, eu acho que procede. Aí o próprio Executivo também manda para o Ministério Público, ou não. Se ele entender dessa maneira, pode. Porque não é um processo disciplinar. Qualquer pessoa pode encaminhar para o Ministério Público. Sim, não, sim. O ato que ele vai realizar aí vai depender dele. Do entendimento dele e do jurídico dele. do Mas eu procurador. vejo que, tratando-se de administração pública, como existe um ato contínuo, até mesmo de gestão, você não pode alegar, não foi o outro que fez, eu aqui não vou fazer. Eu entendo que não funciona assim, não. A administração pública, existe a continuidade da administração pública. A partir do momento que você quer ser gestor, você pega toda a administração. Não, mas o ato foi finalizado, o equívoco a irregularidade foi corrigida. Foi corrigido. Foi um período de 2 anos e poucos meses. Sim. Aí a administração pública, de repente, eu não tenho conhecimento do processo, tá? Sim. Aí, mas de repente a administração pública ela pode entrar para receber aquilo que foi, de repente, pago indevidamente ao Sim. servidor. Seria uma das possibilidades. Ela pode fazer isso administrativamente, ele nega ou, de repente, não dá a devida atenção e depois faz judicialmente, se entender assim. Tá? Aí já é questão do Poder Executivo. Nós aqui, vocês estão realizando o trabalho da comissão, eu vejo que a comissão, no final, ela tem essas duas opções aí, principais, que seria o questionamento ao Poder Executivo e solicitação de providências, tá? Referente ao fato levantado e a irregularidade apontada, tá? E também ao Ministério Público. Por exemplo, às vezes você pode encaminhar para o Executivo e o próprio Executivo já resolver. Sim. Tá? Aí não tem por que encaminhar para o Ministério Público. Mas há de convir também que, se o Executivo não engavetar... Sim. Agora, então, é isso que existe essa possibilidade. Só que nós, tem coisas que nós não conseguimos controlar, entendeu? Sim, por isso que existe o Ministério Público. Sim, claro. Ele é o até fiscal. porque ele é o oficial. Ele né? ajuda a fiscalizar, ele é o fiscal da lei. Sim. Entendeu? Então, existe uma lei que era para cumprir 8 horas, tá? Um caso hipotético. Cumprir 8 horas e cumpre-se 2 e paga-se 8, existe uma irregularidade. Você comunica ao Executivo, o Executivo não corrige, você vem ao Ministério Público, nós encaminhamos ao Poder Executivo para que realizasse a correção, tá? Referente ao erro levantado pela comissão, e ele não realizou. Então, nós estamos encaminhando para o senhor dá para uma providência. Seriam as opções que eu vejo. Eu entendo. Sim. Bom. Ok? Eu acho que seria isso daí. Então, deixa eu responder a sua pergunta. Se entende que pelo documento, tem a regularidade pelo documento apresentado. Eu também sou da opinião
a gente mandar para o Executivo. Se ele não cumprir aquilo que a lei determina, aí sim é o Ministério Público. Aí nós já temos uma posição do Executivo, qual é a realidade dele, com esse ato. Porque a minha preocupação, Gustavo, é como que lá atrás aconteceu, quem que autorizava tudo isso? Esse é um questionamento também. Nós mandamos, eles mandaram até mais completo, né? Então, quer dizer, ainda tem isso. Quem da época era responsável, como se diz, para cada ação tem uma reação, acho que tem que ser verificado. Mandar para o Executivo, na minha opinião, a gente mandaria para ele responder, e se não contemplar como está aqui errado e está fazendo, aí sim o Ministério Público. Ou os dois ao mesmo tempo. Isso que eu achava que tinha que ter uma resposta do outro. Para ficar mais didático, de repente, você poderia dar um prazo para o Poder Executivo. Se nós temos uma questão aí que foi em quando? Em 2009, ô Zambrano? 2009, nós temos um certo prazo aí. Vocês poderiam dar um prazo para o Poder Executivo para soluções, e diante desse prazo ele não deu o retorno, não apresentou soluções, e não existe nem, pelo menos em andamento, algum processo de solução aí, vocês encaminham para o Ministério Público. Eu não sei, aí seria um prazo assim, estipularia um prazo razoável aí. Estou dando uma sugestão aqui, tá? Seguindo esse caminho. Ou você encaminha conjuntamente para o Ministério Público, aí o Ministério Público fala assim, ó, vocês encaminham para os dois, aí o Ministério Público vai ficar cobrando o Executivo também. Seria uma também. Eu acho que isso seria é essas interessante, duas. porque o Ministério Público ele vai mandar um ofício para o Executivo para questionar, falar, olha, recebi isso aqui, está caminhando, é o que... Aí vocês que decidem. Sim, mas é que hoje a gente vê que o Ministério Público tem uma lentidão também que assusta, não é? Eu estou dizendo, acho que a gente manda um trâmite legal, mandar para o prefeito, dar um prazo, aí se não der, você tem, ó, mandamos para o Executivo, não respondeu, nós estamos encaminhando, porque o erro está aqui, ó. Seria que está. Eu acho isso plausível. Eu acho mais razoável. Nobres, vocês estipulam um prazo razoável aí que daria para ele pelo menos levantar, ou até mesmo para ele manifestar referente ao assunto, aí eu não entendo, 60 dias, não sei. Levantar já está levantado. Já está levantado, né? até mesmo para providências. Né? E, de repente, dependendo da resposta dele referente ao assunto, até mesmo da possível devolução do valor recebido equivocadamente, até das providências dele. Se ele entender que não, mesmo assim, aí se ele de repente o Executivo responde para vocês que não tem nada a ver que com não isso. tem nada a ver com isso e não tomará nenhuma providência, por exemplo, tá? Vamos aqui em casos hipotéticos. Aí vocês podem encaminhar ao Ministério Público. Inclusive com a resposta dele. Isso, que apesar do Executivo ter encaminhado dessa maneira, a Comissão de Saúde entende que não, que existiu algum dano erário aqui e solicita providências para que o dano seja reparado, por exemplo, sabe? Eu vejo que seria uma das soluções também, tá? Que seriam as ferramentas que nós teríamos aqui. Fora isso daí, aí teria que estudar melhor. Sim, não, eu acho que são os dois encaminhamentos, né, para o próprio Executivo, mas eu sugiro o prazo de 30 dias, porque ele vai pedir mais prazo, aí dá os 60, como sempre. Não, 30, isso que eu estou dizendo, um prazo de 30 dias. Aí ele pede mais 30 do tamanho bom. Né? Então, esse é o que eles têm feito. Né? Então, para a gente entrar dentro mais. Para que tenha uma resposta efetiva, né? Ou pelo menos uma resposta se vai haver alguma ação ou não. Como colocou o doutor Gustavo, se ele vai falar, não, isso aí não compete à atual administração, por exemplo. Bem. Só uma informação. Essa denúncia foi acolhida, né, pela Comissão de Saúde, né? O autor dessa denúncia faz parte da comissão. Todo esse relatório vai ser enviado ao Executivo do Ministério Público em nome da comissão, certo? Em relação ao Executivo, envia na forma de requerimento, que é lido em reunião ordinária. Requerimento não, viu? Acho que poderia ser um próprio ofício da... É igual vocês já encaminharam um ofício da outra vez solicitando documento, não encaminharam? Eu vejo que seria nos mesmos termos. E nós fizemos um requerimento, solicitando o documento. Eu acho que talvez um requerimento pedindo posicionamento. Posicionamento, né? Seria informações, né? O Kenner, a gente pode verificar melhor, assim, a questão de encaminhamento vocês já decidiram. De repente, a gente verifica a melhor maneira de encaminhar isso, através de um ofício, tá?
eu vejo que a melhor maneira seria seguir a prática da casa. Poderia ser uma Tá. indicação, ou se fosse um ofício com a documentação toda, aí passado Com os toda a 30 dias, documentação, aí pede requer resposta ao... No ofício porque muitas vezes a casa comunica através do presidente, tá? Os termos regimentais. Num caso específico da Comissão de Saúde, ela teria uma certa prerrogativa em fazer encaminhamento de ofícios e tudo isso daí, tá? Então, a gente verifica a melhor maneira. De repente, a gente realiza um estudo um pouquinho mais apurado e, se necessário, encaminha um ofício, senão um requerimento. Isso não tem problema nenhum. Isso para a prefeitura. Se fizer a opção para encaminhar conjuntamente ao Ministério Público, chama-se o quê? Caminha denúncia? Pode ser encaminhamento de denúncia, um encaminhamento de notícia-fato. A gente pode... Porque, na verdade, não é um ofício pedindo providências, né? Mas seria mais ou menos... Por isso seria importante, de repente, esperar o posicionamento do Poder Executivo, entendeu? Porque senão daria para fazer assim, você encaminha para o Executivo, solicita providência com cópia para o Ministério Público. Para acompanhamento. Para acompanhamento, mas de repente, ele com tanto serviço, ele não vai fazer esse acompanhamento. Não vai. Então, essa é a minha dúvida, Por que isso eu acho que seria assim, a maneira correta de atuar aí. seria, na verdade, fazer já encaminha denúncia, encaminha notícia de fato. Já Eu vejo, igual o Jorjão colocou, de repente vocês dariam um prazo para o Poder Executivo, então, tá? Ele não fez, aí você já encaminha uma denúncia, sabe? Sim. Para providências. Aí você já tem um... Porque mesmo que ele diga assim, objetivo. olha, né, mesmo que ele diga assim, olha, não compete a essa gestão do prefeito, porque ocorreu no ano 2009, tal, né? Fala quem já encaminhou, anexa a resposta e vai para o Ministério Sim, eu Público. vejo por aí. Bem. Ok. Senhor Gustavo, muito obrigado pela participação. Então, relacionado a esse tema, será enviado ao Executivo, então, um ofício, né, depois veremos o ofício de requerimento, informando sobre essa irregularidade. Ok? Senhor presidente, o senhor me permite fazer o relatório aqui e apresentar para votação, para encaminhamento? Sim. Porque, na verdade, é mais para poder colocar isso que eu falei, mas, didaticamente, os itens, né, encaminham ao gabinete dos senhores antes e nós votamos, né, dentro de uma próxima reunião. Até como o autor, né, da denúncia, o senhor tem o maior conhecimento. O senhor entendeu? Acho que é justo. Depois nós avaliamos o conteúdo e encaminha, então, ao Executivo. Combinado, vereador Jorge? Está firmado, então. Eu vou ver se eu providencio, nós vamos entrar em recesso, talvez isso fique só para Pra agosto, agosto. realmente. Aí eu encaminho ao gabinete dos senhores, com as cópias todas, para que tenhamos todos. Aí pode, aprovado ou não, já assinamos e já encaminhamos o ofício para a Prefeitura. Os dados, como você pediu opinião, pelo que apresentado, existe? Existe. Então, nós estamos encaminhados já para o prefeito. Informando ele, Encaminhamento, pedindo certo? providências, Então, né? foi comprovado. Então, a comissão entendeu e encaminha para o prefeito o que está acontecendo. Aí manda todo o relatório ao prefeito, tudo. Aí eu concordo. Então, fique acordado que o vereador Zambrano fará um relatório sobre essa denúncia, enviará a nós, componentes da comissão, para analisarmos e dar seguimento e enviar ao Executivo. Então, mais algo a ser discutido, porque os temas foram todos abordados. Não, dessa reunião até eu tenho, mas eu tenho umas coisas para colocar, mas vou esperar o andamento de agosto. Para a gente, eu tenho questão da consulta, nós vamos discutir mesmo, né? Eu tenho a questão do TFD também, que é muito grave. Ok. Bem, obrigado. Então, a reunião por hoje, então, vamos dar por encerrado. Lembrando, então, que na próxima quarta-feira não teremos reunião aqui no plenário dessa casa, mas sim a visita ao Hospital Escola. Desde já agradeço a participação de todos, o vereador Ricardo Zambrano, que é relator dessa comissão, o vereador Jorge, que é membro dessa comissão, ao senhor Gustavo, advogado aqui dessa casa, a senhora Thais Legislativa, a senhora Cacilda. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, uma boa tarde, fique com Deus.